Segunda-feira passada não houve, né? Por motivos pessoais, mas estamos aqui nessa segunda-feira, vamos dar continuidade. Nós vamos prosseguir de onde nós paramos, no capítulo 24 de Gênesis, sempre você sabe, palavra por palavra, versículo por versículo, para nós termos um entendimento daquilo que Deus quer trazer para nós, nos ensinar através das Escrituras Sagradas. E o tema de hoje, você procurar na playlist no YouTube, hashtag Encontro da Noiva. Esse é o tema. Você vai encontrar no YouTube, você que quer essa mensagem na íntegra, que nesse momento está vendo os cortes pelo qual está lá na íntegra essa e mais 43 videoaulas que nós fizemos ao longo dessas semanas de lá para cá. No caso foram 43 semanas, né? 44 hoje, né? Vamos então, sem perder de tempo, porque tem muita coisa para nós vermos, o tempo é pouco, é escasso, e nós vamos já adentrarmos na leitura. Nós paramos Gênesis, Bereshit, capítulo 24, e o versículo de número 8, né? Vamos dar aqui um repasse naquilo que nós já passamos. Antes de encerrar a aula passada, que foi da semana retrasada, nós demos alguns passes, por causa do horário, adiantamos aqui, então. Falamos um pouco, né, a partir do capítulo, versículo 8, na verdade, mas assim, somente por alto, né, para sabermos o que nós iríamos ter hoje. Então, ela já vai servir, vamos a partir do versículo 9, já vai servir como uma introdução, né, para o assunto que nós vamos, o assunto-chave, o assunto principal que nós vamos tratar. Vamos lá, então, versículo 8. O versículo 8 diz, nós lemos o versículo 8. Se a moça não quiser ir, nós lemos isso. Vamos ler, né? Se a moça não quiser vir consigo, então você ficará livre do meu juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Ou seja, você vai ficar livre desse juramento se a moça não quiser vir, mas de maneira nenhuma você deve levar o meu filho para lá. No caso, esse é o juramento que Abraão queria que vigorasse. Aconteça o que acontecesse, não era para tirar Yitzhak da terra de Israel. Ele não poderia sair de lá. Ele tinha que permanecer na terra. Nós já vimos esses pormenores. Veja agora algo interessante que nós observamos, que todos nós já estudamos sobre isso e falamos que aqui trata-se de Eliezer. Ele era o velho mais velho, né? Eliezer. Mas, de momento algum, ele aparece aqui de maneira nominal, como Eliezer. Nós já estudamos sobre isso na aula passada. Mas eu quero que você preste atenção na leitura, que sempre vai falar servo. Vai ter um momento que ela vai mudar, e é nesse momento que nós vamos aqui trazer um entendimento por que essa mudança de servo, né? Vamos lá então prosseguir o versículo 9 que diz: o servo colocou a sua mão sobre a coxa de Abraão, fez o juramento, né? De Abraão, seu senhor, e ele jurou-lhe sobre aquele assunto. Qual era o assunto? Acabamos de dizer que não era para levar Yitzhak. Trazer a moça não era para levar Yitzhak. Versículo 10. O servo tomou, então, 10 dos camelos do seu senhor. O servo, então, tomou 10 dos camelos do seu senhor. O melhor do seu mestre estava em suas mãos. Ele ergueu-se e foi para Aram Naharaim, cidade de Nahor. Ele pegou aquilo que era de melhor do seu senhor e partiu para a cidade de Haran. Nós já dissemos em aulas anteriores que Haran Naharaim, ela fica entre dois rios, né? E é a cidade de Nahor. Prosseguindo,
O versículo 11 diz: ele deixou os camelos descansarem sobre os seus joelhos fora da cidade, ao lado do poço, e era o entardecer quando as mulheres saem para retirar água. Nós vimos um pouquinho sobre isso, que ele não entra na cidade, né? Ele não entra na cidade. E nós explicamos na ocasião da aula passada, e nós vamos aqui dar apenas uma pequena pincelada. Ele tinha pressa consigo, ele tinha pressa em cumprir esse juramento. Até mesmo porque o estado já de Abraão, como nós já estudamos, era de uma velhice já avançada, né? Não se sabe, ele sai... Qual é o importante da missão aqui de Eliezer? Se Eliezer falha nessa missão, não existe povo judeu, não existe Israel. Esse aqui é o grande detalhe. Ele é uma peça fundamental para a existência do povo judeu, do povo de Israel, é Eliezer. Porque se ele falha nesse momento, não existe o povo de Israel. Isso é o que nós vamos entender aqui nesse texto. Então, ele tem uma missão e ele tem pressa em cumprir essa missão. Ao que ele faz, ao entendimento de que ele é um servo, né? Então, muito pouco provável que os grandes senhores da cidade iriam receber mesmo com a caravana com que ele estava, né? Mas ele era um servo. Seria mais ético, né? Adequado que o pretendente fosse lá, não mandasse um servo. E não só mandasse o servo, mas nem foi o pretendente, foi o pai do pretendente. Então tinha todos esses detalhes, essas questões. Como ele tinha pressa em concluir esse juramento, ele vai para o poço. Porque o poço é o lugar de oração. O poço é onde Deus falou com Agar, falou no poço. Yitzhak, vamos ver um pouco mais para frente onde ele está orando no poço. O poço é um lugar onde as pessoas vão buscar a Deus. É no poço. Então ele foi para o poço, era fora da cidade. A mulher lá do poço que pediu, água, a Machia, ela estava no poço e conversou com Deus no poço. Deus atende ela no poço. Então o poço aqui, ele tem um significado muito grande, muito interessante e muito espiritual em todos os sentidos. Se você vai começar a ligar os pontos, você vai entender que no poço, Deus fala com Jeremias, dentro da cisterna, né, no poço, estava vazio, mas estava no poço, foi jogado lá dentro. Acho que é Jeremias, se não me falha a memória. Enfim, ele vai para o poço, porque já era entardecer, e ao entardecer era o horário que as mulheres iriam buscar água. Por quê? Porque ao entardecer a água já estava um pouco mais fresca, né? Ou era entardecer, ou era na madrugada, né? Enquanto a água ainda estava fresca para o consumo, né? Na verdade, então, é para lá que ele vai. E outro detalhe importante, porque no poço só iria no poço buscar ou mulheres que não tinham um poder aquisitivo, né? Não tinha riqueza, não eram prósperas, vamos dizer assim. Não eram ricas, né? Na verdade, acho que essa é uma palavra mais fácil de ser usada. Quem eram as servas. Então, provavelmente, logicamente ele não iria encontrar ali uma mulher que fosse, no caso, que sua família tivesse riquezas, tivesse bens. Por dois motivos ele toma essa escolha. Primeiro, que essas mulheres que iriam para lá, ou eram mulheres que não tinham riqueza, ou eram servas. Então, o primeiro motivo é que Abraão não disse especificamente vai ao meu irmão, ou vai na família da minha sobrinha, não. Ele só disse que queria uma mulher da descendência de Shem, né? Da sua linhagem de Shem. Já estudamos sobre isso semana passada. E
e as mulheres que estavam ali, provavelmente, era muito pouco provável. Talvez se fosse, seria só para acompanhar, mas as mulheres não desceriam para pegar água. Tinham as servas, ou eram as mulheres que não tinham poder aquisitivo para ter um servo, ou eram as servas das famílias ricas que iriam pegar água. Era só esses dois tipos de pessoas que desciam no poço para pegar água para o mantimento, né, do dia, o mantimento diário, podemos dizer assim. Então, ele vai para lá. E quem sabe na esperança de que alguma mulher vesse aquele monte de camelo, né, aquela riqueza toda, e ele procurando uma esposa, seria muito mais fácil dele conseguir uma esposa, ou seja, ele não precisaria ter tanto esforço para trazer uma noiva. Ela ia ver, ia se encantar, ia querer sair daquela vida de carregar água nas costas, né, nos ombros, na cabeça, para viver uma vida de senhora, né? Esse com certeza era o sonho de consumo da época de uma mulher, sem sombra de dúvida, né? Então, esse é um segundo detalhe. Vamos prosseguindo no versículo, paramos no 11, né? O versículo 12 ele diz, e ele disse, aqui não fala que ele orou, fala que ele disse, ou seja, até os servos de Abraão, pelo ensinamento e por estar na casa de Abraão, o fato de estar vivendo como Abraão, sobre os ensinos de Abraão, até a sua conversa, torna-se uma oração. Porque não fala aqui que ele orou, vai dizer que Isaac estava orando. Mas aqui ele estava só conversando. Ele apenas disse. Isso mostra de que quando você está em um ambiente que o foco daquele ambiente é servir a Deus, até mesmo a sua conversa, ela torna-se uma oração. Necessariamente não há necessidade. Sim, como é que podemos dizer? Por respeito a Deus, por honrar a Deus, nos ajoelhamos e oramos e buscamos a Deus, isso não é nada de mais e nem é nada de menos. Mas o que eu quero trazer aqui a ideia é o seguinte: quem está sempre na casa onde a prioridade é o monoteísmo, é Deus, até mesmo uma conversa, ela torna-se oração. Mesmo que não intencionalmente, mas o fato de falar qualquer coisa, quando você está ligado a Deus, isso já é uma oração. É isso aqui que o texto está dizendo para nós. Então, o que eu quero trazer para nós com esse entendimento? O que eu quero trazer para nós desse entendimento é o seguinte: que devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, pois se realmente estamos conectados com Deus, se realmente estamos fazendo a vontade de Deus, se realmente estamos de acordo com aquilo que Deus quer em nossas vidas, o nosso ato de conversar e falar, mesmo que seja com uma pessoa, com um amigo de trabalho, que seja com o nosso cônjuge, nossos filhos, enfim, o ato de falar torna-se uma oração. Isso é muito importante nós entendermos e sabermos disso, porque se você está ligado a Deus, toda a sua conversa ela torna-se uma oração. E esse é o entendimento dessa primeira parte do versículo 12. E ele disse: ó Deus, Senhor meu, ó Deus, Senhor do meu Senhor Abraão, por favor, faça algo acontecer para mim hoje e conceda um favor ao meu Senhor Abraão. Qual a oração dele aqui? Faça algo para mim hoje. E quanto é que, como nós já dissemos, e quanto tempo duraria esse hoje? Alguns minutos. Não sei, no máximo uma hora. Já estava entardecendo. E biblicamente, o sol se pôs, já acabou-se aquele dia. Biblicamente é isso. Ao entardecer ele tinha alguns minutos ainda. E sabe, uma hora, no máximo 2 horas, vamos dizer assim. Não falo entardecer, não é exatamente preciso, mas
dá a entender que era quando o sol estava bem frio, já quase faltavam alguns minutos, né, para terminar o dia, e ele pediu uma resposta de Deus naquele momento. A convicção de que ele estava, do propósito que ele estava sendo realizado, ele tinha essa convicção, por isso ele ora a Deus, me dá uma resposta ainda hoje. E se ele não recebesse a resposta naquele dia, naquele local, ele saberia que ele não encontraria ali a esposa para Isaac. Então, esse é o entendimento. O versículo 13 diz: olha como é que ele é bem detalhista naquilo que ele fala a Deus. Ó, estou aqui ao lado do poço e as filhas dos homens da cidade estão chegando para tirar água, né? Isso ele conversando, né? Se eu disser a uma jovem, verta o seu cântaro e me deixe beber, e ela disser, bebe, eu também darei água aos teus camelos, ela será aquela que o Senhor designou para o seu servo Isaac, e assim saberei que o Senhor concedeu um favor ao meu Senhor. Então esse foi como Gideão, né? Naquela bola de algodão que ele fez, né? Ele também fez essa oração essa conversa com Deus. Eliezer fez, né? Versículo 15, diz assim: e ele ainda não havia terminado de falar, quando Rivca apareceu. Ela tinha nascido para Betuel, o filho de Milcá, a mulher do irmão de Abraão, Nahor. O seu cântaro estava sobre o seu ombro. Aqui o importante. O cântaro estava sobre o ombro de Rivca. Mas aqui já mostra um sinal de que Rivca, ela era piedosa. E não só piedosa, ela estava não só ligada de uma maneira, ela era ligada a Deus, não só de uma maneira, como é que eu posso dizer? Ela era ligada de uma maneira diretamente a Deus. Porque o que é que diz aqui? Ela tinha servas. Nós vamos ver que depois, quando ela vai ao encontro do noivo, ela vai com uma ama, ou seja, ela tinha uma serva, mas ela disse, não, eu vou carregar a água. Ela já estava com o cântaro aqui, fazendo os mesmos trabalhos que as outras mulheres servas faziam. Ela não era serva. A família de Nahor, de Lavan, né, que é o irmão dela, Lavan, ele era praticamente o dono da cidade. Por quê? Porque a cidade de Nahor foi fundada por Nahor. A cidade foi fundada por eles. Eles eram como é que se diz? Os pioneiros da cidade. Os criadores da cidade. Então, ele era o xerife, ele era o juiz, ele era o prefeito, ele que dava ordem em tudo. Então, eles eram uma família poderosa, né? Que tinham ali os seus bens, né? E tinham servos e servas, enfim. Ele não era qualquer família, mas Eliezer não sabia. Ele viu uma moça vindo com um cântaro e disse, essa